Então é um prazer estar aqui com vocês de novo. Aqui quem fala é Evânios, oncologista em Curitiba. Estou aqui na Oncologia Brasil, numa parceria integrada aqui com a LACOG-GU, fazendo essa cobertura de toda a parte geniturinária do Congresso da ESMO, que hoje chega no seu penúltimo dia. Então, hoje eu vou estar falando um pouco sobre rim para você, sobre os estudos mais importantes e certamente aquele que destacou mais foi o da sessão presidencial apresentada ontem, que foi o Javelin 101, que é o 101, e que nos mostrou que a utilização de uma nova estratégia que inclui a imunoterapia associada a um agente anti-angiogênico pode trazer, talvez não tão nova, porque a gente já teve a apresentação do Atezo e Beva, mas mais uma opção que nós temos para tratar esses pacientes agora, nesse cenário, um estudo que mostrou já atingiu o seu endpoint primário, que foi a sobrevida livre de progressão, ele dobrou a sobrevida de progressão, muito parecido com que o estudo do Atezo e Beva também o fez. E pegando todo aquele segmento de pacientes que vai desde baixo risco até risco alto nesses pacientes, mostrando que seria teoricamente uma opção bastante interessante. Essa é uma situação que realmente é bastante interessante. Quando você faz uma associação dessas duas moléculas, uma combinação dessas duas moléculas, o perfil de risco dos pacientes é praticamente eliminado, porque o benefício se fez em todos os sentidos. Se a gente contextualizar, por exemplo, com o estudo de IO puro, ou seja, IP e nivo, a gente percebe que houve já alguma diferença, apesar desses pacientes terem tido uma taxa de resposta maior, um benefício bastante bom, nós percebemos que esse benefício ficou restrito aos subgrupos de pacientes de alto risco e risco intermediário, entendendo que esse grupo nada mais significa do que alterações biológicas diferentes, ou seja, apesar de a gente estar lidando com alterações clínicas que distinguem, clínico-laboratoriais que distinguem os pacientes, na verdade nós estamos lidando com grupos biologicamente distintos de doença. Então, isso nos dá uma determinada segurança para poder tratar esses pacientes. O que traz essa situação em relação a integrar a um tratamento de primeira linha nesses pacientes? A gente já sabe que o estudo de imunoterapia isolada em MOTION, ele já trouxe um ganho de sobrevida aos pacientes, então provavelmente nos subgrupos de alto risco, risco intermediário, provavelmente a imunoterapia isolada com IP-nivo seja talvez a melhor estratégia, entendendo que essas outras estratégias ainda não estão ainda com follow-up adequado, com segmento adequado, uma está com 15 meses, outras com 10 meses, o próprio Javelin são só 10 meses de segmento, então nós estamos com um follow-up muito curto para poder distinguir um ganho de sobrevida. E como nós não temos ainda, talvez nesse subgrupo de pacientes a gente ainda mantenha, e talvez naquele subgrupo de pacientes de baixo risco a gente possa entrar com essa estratégia. O que fazer depois a esclarecer ainda, a gente vai ter muito ainda o que aprender ainda com esse cenário, O que a gente não pode deixar de entender é que nós já tivemos há mais ou menos uns 4 dias atrás uma publicação de um press release, que envolve o Checkmate 426, informando que o pembrolizumab mais o axitinib tiveram também um dado positivo do ganho de não só sobrevida de progressão, sobrevida global e taxa de resposta, ou seja, um estudo que seria equivalente ao Javelin, que também fez com o axitinib, que teve como core o axitinib, que tem aparentemente um perfil de tolerância muito mais interessante para fazer essa associação com a imunoterapia. E como chegar nesse dado agora, o que fazer com ele, porque provavelmente ele já mostrou como positivo como um todo. Então, a gente tem muito caminho ainda para seguir. E só para encerrar, a gente vai estar apresentando um pouquinho sobre o Atlas, que é mais um estudo de adjuvância em pacientes com câncer de rim. Aqui ele incluiu vários pacientes, inclusive de risco intermediário nesse subgrupo de pacientes. E no final das contas foi um estudo negativo, quando fizeram uma subanálise dele, mas pré-planejada, dos pacientes de alto risco, ou seja, aqueles com T3 acima com Gleason, com score de Fuhrman muito alto, ou eventualmente os pacientes que tiveram PT4 ou linfonodos positivos, nós tivemos aí sim um ganho de benefício na casa de 36% de redução para os pacientes quando avaliado pelo investigador, mas quando avaliado por um comitê independente, isso caiu dramaticamente para 27%. A gente ainda não sabe fazer esse dado, está se unindo a uma miríade de outros estudos também negativos como um todo, e a gente ainda tem muito caminho para seguir na adjuvância, para poder entender como que nós vamos tratar esses pacientes. Mas foi um ESMO bastante interessante, espero vê-los provavelmente no ano que vem em Barcelona, 2019. Abraço.